Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rolim. Como vai você?
Tudo bem, graças a Deus. Então vamos dar início às nossas atividades. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço fraterno a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, e que possamos colher neste momento de reflexão que o nosso companheiro Lucas Sampaio, que é um estudante, trabalhador da doutrina espírita, pesquisador e co-auditor do livro Nem Céu, nem Inferno, que trará como tema a contrafação do livro O Céu e o Inferno. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Hoje e sempre. Assim seja. Você vai postar algum slide, ô Lucas? Só se for necessário, né? Eu tenho tentado também aprender a fazer esse bate-papo, que eu acho que termina sendo mais dinâmico, né? Já que o nosso livro ele tem diversos temas, diversas abordagens, diversas linguagens também. Então, às vezes, isso desperta interesses diferentes a depender de cada grupo, né? Então, a gente se coloca à disposição para fazer o bate-papo, e as pessoas vão perguntando e a conversa vai fluindo. Correto. E como iniciou isso, essa pesquisa para encontrar essas contradições no livro Céu e Inferno? Olim, esse trabalho não é um trabalho pessoal, né? Eu me sinto inserido num momento em que estamos todos vivendo, que é um momento de recuperação da doutrina, da moral espírita original. Então, a gente está falando de algo aqui que são desdobramentos de fatos e de outros fatos. Nós estamos vivendo, assim, que eu poderia dizer que, né, no presente, o momento mais marcante desse período que a gente vive é o lançamento da obra Revolução Espírita, né? Inclusive, nessa obra, Paulo Henrique coloca lá na introdução, eu vou ler aqui um trecho para você, e para todo mundo que está nos ouvindo aí, claro, né? Ele diz assim: nós pretendemos mostrar nessa obra que a doutrina dos espíritos defende e fundamenta uma revolucionária moralidade descoberta na era moderna, a autonomia moral ou o autogoverno. Isso estava no livro dele de 2016, o Revolução Espírita, né? Então, a partir desse livro, né, o lançamento dessa tese, ele quis provar isso, que a moral espírita não era a da heteronomia, como até hoje muita gente ainda acredita, mas a da autonomia. Então, desde lá, nós tivemos, no ano seguinte, o lançamento da obra de Simone Privato, que foi o legado de Allan Kardec, né? Essa obra foi lançada na Argentina, depois aqui na verdade, não foi na Argentina, foi em outro país aqui da América do Sul, mas pela Confederação Espírita Argentina. Depois, nós tivemos o lançamento dessa obra no Brasil, juntamente com a abertura histórica do acervo de Canuto Abreu, né? E vários fatos foram acontecendo, né? E esses desdobramentos, eles são magníficos, porque surge a obra Autonomia, de Paulo Henrique também, ele aprofunda a tese, ele traz uma quantidade enorme de fatos assim que nos dá diversos novos instrumentos para poder fazer a melhor leitura atual, né, e mais completa da doutrina espírita, baseada no contexto cultural da época de Kardec. E aí as coisas vão acontecendo, e Simone Privato, ela denuncia e comprova a adulteração da obra A Gênese, né? E pouco tempo depois disso, né, depois de inaugurado o Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL para cuidar dos manuscritos,
nós já estávamos em contato com Paulo Henrique, né, desde do ano de 2016, por conta de vários eventos que nós fizemos aqui no Telma, né, com a presença dele, né, em razão dessa afinidade, né? Então, ele vinha compartilhando comigo as informações da pesquisa, né? Eu estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, né, com a recuperação desse acervo de Canuto, né, com a denúncia e a comprovação da adulteração de A Gênese. E foi quando o Paulo, né, numa reunião mediúnica, teve, né, um espírito falando para ele pesquisar um determinado ponto da obra, né, da obra O Céu e o Inferno, e aí ele só encontrou essa expressão, que era livre-arbítrio, né, na edição original. E aí surgiu a suspeita de que essa obra havia sido adulterada também, né? Então, ele procurou Simone Privat, perguntou se ela poderia ir novamente à França. Ela não podia naquele momento, mas se comprometeu a dar orientações para a pessoa que viesse a assumir essa tarefa, e que, no caso, fui eu, a convite de Paulo, né? E Paulo sabia que eu já havia morado na França, né? Sabia um pouco do idioma francês, eu morei lá e eu sou encantado, né, com a cultura da França, e gosto muito de idiomas também. Então, eu me organizei, aceitei o convite, me preparei, viajei e fiz uma pesquisa semelhante à que Simone Privat fez, né? Ela me deu as orientações básicas, eu fui em busca dos mesmos documentos relacionados a essa outra obra, né? Mas fizemos uma pesquisa mais completa, porque ela concentrou as atenções na obra A Gênese, e, diante da suspeita de que havia uma nova adulteração, quer dizer, outra adulteração, né, no caso de O Céu e o Inferno, a gente pensou, poxa, será que tem outras obras adulteradas? Temos que fazer uma pesquisa mais completa para poder abranger, né, e ter a certeza de quais são as obras definitivas de Kardec, né? Então, nós, né, podemos, né, ir não somente àqueles órgãos, mas também fomos à livraria espírita, ou à livraria Edition Le Marie, e conseguimos também obter digitalizações de manuscritos que estavam lá e que permitiram que a pesquisa ela fosse muito abrangente, né? Então, além de ter comprovado juridicamente e definitivamente que a obra O Céu e o Inferno foi adulterada, a gente pôde fazer uma análise assim completa da questão histórica relacionado a esses últimos momentos da vida de Kardec, e também, né, a alguns períodos relevantes, né? Nós falamos do período anterior ao Livro dos Espíritos, né, na sua vida pessoal, mas também falamos das primeiras viagens espíritas, onde ele tratou de questões muito importantes e que vieram a influenciar, né, essas conclusões que nós tivemos. O ano de 1865 e 66, que foi o lançamento da obra, né, e os ataques, uma tentativa de golpe que aconteceu, né, e lá em 69, né, finalmente, 68, 69, com a desencarnação, houve a constituição de uma empresa, quando Kardec estava, na verdade, planejando que o futuro do espiritismo seria através de uma estrutura de direção coletiva, né, uma estrutura totalmente avançada e ligada à ideia de autonomia, né, e esse plano dele foi colocado por água abaixo, né, foi completamente enterrado, e depois foi constituída uma empresa comercial para atender aos interesses de determinadas pessoas que ficaram ali, né, na sucessão de Kardec, né, e que terminaram praticando um verdadeiro golpe contra a sua viúva e também contra a doutrina espírita, porque eles permitiram, através de uma nova editora, que essas obras adulteradas passassem e fossem registradas, e o movimento espírita ficou, né, acreditando que elas fossem verdadeiras durante 150 anos. Então, eu vejo, então, como isso
fazendo parte de um grande processo. Né? Kardec falava dos períodos do Espiritismo, né? E esse período que nós vivemos, ele chamou de intermediário, mas um período que viria a receber um nome depois. E a gente, diante do que está acontecendo, diante do que nós estamos vendo, estamos constatando que é um momento de restabelecimento dos textos originais e da teoria moral original. E por isso nós tomamos a liberdade de chamar de período de restabelecimento, né? Então, esse período ele é apoiado por diversos fatores, né? A gente está vivendo uma época em que as pessoas já estão mais em busca das ideias, voltaram a buscar as ideias de autonomia, que já era algo que estava na educação, né, na época de Kardec, até que os materialistas, né, retomaram a universidade, né, o conhecimento oficial. Então, nesse momento, nós vivemos uma nova busca por ideias de autonomia, de liberdade. As novas gerações estão buscando isso, né? Os países de primeiro mundo também. E também a questão da tecnologia, que permitiu que tantas pesquisas fossem feitas, né? Nós não somente encontramos manuscritos que foi possível digitalizar muito rapidamente através do celular, mas também a gente tem acesso a obras inteiras digitalizadas de várias bibliotecas. Então, veja como tudo está acontecendo em um momento único, um momento só, e as coisas encadeadas de maneira que todos olhem, né, ao seu redor, olhem uns para os outros e digam, esse é um momento especial que nós estamos vivendo. Então, precisamos aproveitar, entender, né, e aproveitar essa oportunidade para participar disso tudo que está acontecendo. Que ótimo. Ô, Lucas, há muita diferença, né? Há diferenças gritantes de uma para outra nas obras? Você quer dizer das obras que foram adulteradas? Isso. Sem dúvida nenhuma, Rolim. Nós temos uma violação assim brutal, né, porque ele mexe no ponto mais importante da doutrina espírita. Né? Nós estamos falando aqui, gente, o que é o mais importante do espiritismo? O próprio Kardec nos diz, né, que ele é uma ciência que, né, o objetivo principal é a questão da moral, a doutrina que vem para promover, né, uma revolução moral, né, através do conhecimento de novas ideias. Ele tem o poder moralizador. Então, o coração do espiritismo é a teoria moral, né, e é o objeto principal das pesquisas de Kardec, né, e ele tem ainda, ele fala algo muito importante também aqui, uma pergunta que ele faz no próprio Livro dos Espíritos. Que vem a ser essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? E aí ele continua lá na frente e diz, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. E aí as pesquisas continuam, né, ainda nessa primeira fase, que poderíamos chamar de fase psicológica das pesquisas, né, e quando chega em 1865, Kardec chega a uma conclusão diferente da que ele tinha pessoalmente. Ele ainda tinha ideias ligadas à heteronomia, sim. Né? É interessante, as pessoas às vezes se espantam com isso. Olha, Kardec não acreditava na reencarnação. Exatamente. Né? A doutrina vem mostrar para a gente que a obra, o Espiritismo, não é fruto das ideias de Kardec. Pelo contrário, ele teve que modificar o seu próprio entendimento. Então, quando chega em 64 para 65, ele tem uma reviravolta enorme. Obrigado, Maria. Ele tem uma reviravolta porque ele compreende que a doutrina espírita é a da autonomia e que não existem castigos de Deus, né? Então, a obra O Céu e o Inferno, ela é exatamente a que Kardec traz a conclusão dessa teoria moral.
Veja que nós estamos falando aqui sobre moral, moral é o tema da gente aqui, né? O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, é uma obra sobre a vida futura e é um tratado sobre moral e sobre felicidade. Então, esse futuro que os espíritos, né, vêm tratar é exatamente a felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Então, como é que nós fazemos para chegar nesse futuro de felicidade? Como é que nós fazemos para evitar ou contornar os sofrimentos morais que vão surgir? Será que nós iremos para o céu, para o inferno, né? Então, nós temos no céu e inferno o estudo, né, e as exemplificações na prática do que acontece com os espíritos, né, com relação a esse futuro, de acordo com o seu estado moral. Né? Então, por isso que na segunda parte, que é dos exemplos, é a parte prática, nós temos ali uma série de espíritos, de comunicações de espíritos que vão ali desde os sofredores, os espíritos, né, suicidas, né, expiações terrestres, até os felizes. Os espíritos felizes são aqueles que estão já no estado de maturidade do senso moral e que isso serve, então, para nós como exemplo. A certeza de que a felicidade está relacionada ao desenvolvimento das faculdades da alma, sobretudo da virtude, enquanto que o sofrimento moral é ligado ao desenvolvimento dos vícios, ao apego aos bens materiais, né, ao orgulho, ao egoísmo. Então, Rolim, o céu e inferno, ele tem não somente essa parte prática, mas a partir da parte prática ele chega à doutrina, que é a parte teórica desenvolvida, veja que é 100% baseado na racionalidade. Essa primeira parte é que ele faz o estudo das ideias, principalmente desconstruindo os dogmas, né, do céu e inferno, anjos, demônios. E no capítulo 8º original é que ele faz a conclusão dessa teoria moral. E quando os adulteradores depararam com essa obra, né, inclusive nós temos exemplos de comunicações que mostram que os jesuítas estavam infiltrados na sociedade parisiense, incomodados, né, porque não sabiam como combater a obra, como combater os princípios, as ideias que estavam ali. Né? Kardec, segundo os espíritos comunicantes, estava usando os próprios argumentos dos jesuítas para poder, né, combater os dogmas deles mesmos, dos jesuítas e dos religiosos, né? E isso, né, considerando o mundo ocidental, mas, sem dúvida, levando em consideração que a heteronomia está em todas as religiões do passado. Né? Então, o que é que Kardec faz, então? Depois de fazer toda essa análise, esse estudo, ele chega à conclusão de que não existem na natureza, né, na moral, nenhuma lei, né, divina que impõe qualquer espécie de castigo, né, como um código penal. Olha que coisa interessante, né? Interessante. No passado, né, nós tivemos aí o Código de Manu, né, lá na Índia. Então, para cada ato, para cada erro, você tinha ali uma punição, né, digamos, pretensamente divina, natural, espiritual, mas que, na verdade, era humana. Então, o Código Penal, né, ficou evidente que não existia, né? O Kardec, ele critica a ideia de um Código Penal divino. E aí os adulteradores, incomodados com aquilo, eles veem ali surgir as ideias de liberdade, né? E eles vão combater exatamente no capítulo 8º, né? Porque o capítulo 8º é onde constavam justamente as ideias, um resumo dessa lei moral. Então, ali havia 25 itens
né, escritos assim, organizados de uma forma magistral, assim, numa ordem perfeita. E aí os adulteradores vieram, você já sabe disso, né? E transformaram em 33 itens, acrescentando vários, alterando aqui e ali, eliminando aqueles que eram mais incômodos, principalmente o item 2, né? Que tinha uma mensagem poderosíssima, né? Você me permite fazer aqui a leitura? Isso Sim. é fundamental para a gente entender a gravidade do que aconteceu. Olha só, gente, isso aqui é para quem compreende a importância da liberdade, mas a liberdade para todos, né? E veja como isso aqui combate os dogmas. Olha o que dizia esse item 2 que foi suprimido pelos adulteradores. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Aí a gente tem que fazer uma análise aqui do que é autonomia, do que é heteronomia, né? A gente está falando aqui dos fatores que vão determinar os comportamentos, os pensamentos, as ideias, né? E os comportamentos humanos. E, de acordo com a heteronomia, né, o nosso agir, o nosso pensar é determinado por fatores externos, enquanto que na autonomia, né, o nosso comportamento é determinado por aquilo que está em nós mesmos, por isso que é autonomia. Então, na heteronomia, se acredita, né, como os religiosos e os materialistas também acreditam, que nós somos movidos por fatores externos, por exemplo, dores, prazeres, instintos, punições, recompensas, tudo vem de fora, você não escolhe o que você faz, né? A heteronomia, ela cria, né, autômatos, pessoas que são movidas por algo de fora e que, portanto, podem ser manipuladas, né? E divulga, tanto na religião dogmática quanto no materialismo, se divulga isso para que as pessoas acreditem que, de fato, elas são movidas por castigos divinos, né, por fatores corporais, porque o corpo, ele não é interno. Quando a gente fala de fatores internos, a gente está falando perdão, a gente está falando dos fatores internos do espírito, que são as faculdades da alma, né? Já a heteronomia, ela se concentra apenas nos fatores né, corporais, ou no caso, né, da religião também, nos castigos e recompensas divinas, né? Como, por exemplo, o céu e o inferno. Então, quando a gente escreve o livro Nem Céu, Nem Inferno, a gente quer dizer que Kardec chegou à conclusão de que não existe nem punição nem recompensa quando se trata de moral, né? O espírito livre, ele precisa aprender o quanto antes, né, a desenvolver as suas capacidades através das faculdades da alma, né, para poder determinar os seus próprios comportamentos, as suas atitudes, as suas escolhas. Então, e por que eu estou focando nisso? Porque é exatamente o centro de todo esse processo. Quem for ler esse livro e não buscar entender a fundo o que é autonomia e o que é heteronomia, vai ter uma enorme dificuldade de entender a evolução do pensamento de Kardec e por que quando chega na edição original do Céu e Inferno, ele diz, praticamente, ele conclui que a moral espírita é a da autonomia, como essa que eu li para vocês, quer dizer, os espíritos trazem em si os elementos de sua felicidade ou infelicidade futura, né? E aí, então, esse processo, como eu disse, ele está em tudo, né? O nosso livro, ele busca na própria história da doutrina, das pessoas que estavam ali convivendo com Kardec, fica claro que existiam pessoas ali no movimento espírita
como o Jean-Baptiste Rusteng, né, que tinha ideias heterônomas, né? Então, ele era um espírita, mas ele não aceitava essa parte da moral. Então, ele começou ali a tentar se aproximar de Kardec. Inclusive, ele achava que ele era o Messias da moral do espiritismo, né? Então, ele fica completamente revoltado ali quando ele lê as obras no que se referia a esse tema da moral. Tanto que, em 65, nós temos o lançamento do Céu e Inferno, e em 66, né, os espíritos que acompanhavam ele e que tinham afinidade com o pensamento heterônomo dele, né, viriam a concluir a obra Os Quatro Evangelhos, né, que é uma obra com ideias heterônomas, ou seja, ideias contrárias à moral espírita, né, baseadas no fanatismo religioso, baseadas no dogma e baseadas também na heteronomia, castigos divinos, queda, culpa, tudo isso que a gente já conhece, né, que já está na humanidade aí há milênios. Tá? Então, a nossa tarefa nesse trabalho, Rolim, foi entender, né, as causas e as consequências, né, e também os fatos principais, que foi, né, esse golpe da empresa, da sociedade anônima que foi criada e que permitiu que acontecessem as adulterações, que são outro fato que foi por nós revelado. Então, quando a gente entende, né, esses conflitos que haviam ali, na verdade, né, tentativas de golpe, de influência ali dos religiosos, esse pessoal ligado a Rusteng, né, o amigo dele, o André Pesani, que foi quem apresentou o espiritismo a ele e que também discordava de Kardec. Quando a gente vê tudo isso acontecendo ali, fica muito mais claro, né, entender a mente das pessoas que estavam ali próximas, que não concordavam, né, que queriam se colocar no lugar de Kardec, né, e que lançaram obras contrariando o pensamento de Kardec, né, e a relação que existe com o que aparece depois na obra adulterada. Então, eu queria falar sobre essa questão da adulteração, né, falando sobre o conteúdo moral desses itens que foram implantados no capítulo 8º. Mas antes eu queria dizer que eu também tinha ideias heterônomas, né? Nós estamos falando aqui de um movimento espírita que há 150 anos, né, tem contato com a obra adulterada com ideias heterônomas. Essa ideia de que o que você faz é como os animais. Os animais são regidos, né, pela sua fisiologia, pelos instintos, emoções, né? E quando você quer uma coisa, quando você quer que o animal faça uma coisa, você dá uma recompensa ou você dá uma reprimenda, né, para que ele perceba ali o que você quer que ele faça, né, e ele vai agir daquela forma, digamos assim, irracional, né? O dogmatismo religioso, ele se baseia exatamente nisso, na fé cega e na obediência passiva. Então, gente, parece uma palavra que não está no nosso vocabulário do dia a dia, né? Heteronomia. Mas a gente precisa conhecer a fundo para poder evitá-la, para a gente entender qual é a moral espírita, porque para a gente ser espírita, a gente tem que buscar aquilo que é o mais importante da doutrina, né? Então, isso está principalmente na obra Revolução Espírita e na obra Autonomia, as duas de Paulo Henrique. E com isso, a gente vai poder combater, né, e evitar, né, essas ideias de heteronomia que estão espalhadas na sociedade. Então, eu sou advogado, né, e eu aprendi também a doutrina com 2 advogados, né, amigos meus, né, o professor Carlos Bernardo Loureiro, e que era, inclusive, professor de ética na Escola Superior de Advocacia aqui da OAB, né, e meu querido colega de trabalho, Júlio Nogueira. Os 2 advogados foram
as pessoas que me apresentaram melhor a doutrina, e para eles também sempre foi algo natural a heteronomia. A heteronomia é o que existe na estrutura que impuseram ao mundo desde tempos imemoriais aí, da antiguidade, né? Então, a heteronomia acredita que nós somos regidos por fatores externos a nós, externos à alma, não é isso? Um desses fatores é a norma, é o direito. Então, o direito nos impõe comportamentos, né? E ele nos obriga, ou nos proíbe, ou nos faculta a fazer as coisas. Mas tudo em razão de normas externas a nós, externas à alma. Então, ao mesmo tempo, né, nós também convivíamos com algumas ideias de autonomia, né, principalmente porque Bernardo estudava lá os pré-socráticos, o pensamento de Sócrates e de Platão. Então, as ideias eram um tanto mescladas assim, mas quando a gente lia, né, os evangelhos, o Céu e Inferno, né, o Código Penal da Vida Futura, então, para a gente, né, até soava natural aquilo. Então, quer dizer, se você faz alguma coisa, você vai ter uma consequência jurídica. No direito se chama de sanção, né, que pode ser uma consequência que vai estimular um comportamento ou desestimular, né, premiar ou punir. Então, eu vivi esse pensamento e eu sempre acreditei que a justiça estaria aí, Rolim, né? Porque se você faz uma coisa errada, então você vai ser julgado, né? E aquilo, né, vai acarretar uma consequência. Mas isso é muito superficial. Na verdade, isso é uma heteronomia, porque se coloca, né, coloca os nossos destinos, né, em fatores externos. Acontece que quando você diz que não existem castigos divinos, não existe lei de causa e efeito espiritual, porque existe causa e efeito no mundo corpóreo. Isso. Tá? No mundo corpóreo, nós temos, se você tem um objeto, esse objeto bate em outro, né, ele vai ser a causa do movimento desse primeiro objeto. Né? E no mundo espiritual, você sabe que as coisas acontecem de dentro para fora. É uma relação de inerência. Né? E para o espírito também. Né? Mas o que a gente via era, né, aquilo que eu disse, que era natural. Né? Havia uma análise do comportamento e, a partir dali, o espírito ia sofrer ou ter algum benefício e tal. Né? Então, a gente convivia com essas ideias e, quando alguém fala que não existe castigo divino, não existe causa e efeito espiritual ou karma, né? Então, muita gente sente um impacto daquilo, um vazio, né? Como se estivesse faltando alguma coisa. Então, quer dizer que o espírito pode fazer todo o mal que quiser e nada vai acontecer com ele? Que injustiça é essa? Eu não acredito nesse espiritismo. Né? E, geralmente, isso decorre de uma visão incompleta. Né? A pessoa, geralmente, ela não faz um aprofundamento. Porque se ela fizer um estudo mais aprofundado, como nós estamos fazendo agora, nós percebemos que existem sofrimentos morais e felicidade. São conjuntos de sensações, né, da alma. E eles são decorrentes, né, dos atos e dos hábitos adquiridos do espírito. Isso. Então, o espírito que desenvolve vícios, né, conscientemente, né, já tendo adquirido a razão, ele compreende, né, o que ele deve fazer, mas ele age contrariamente e ainda desenvolve um hábito daquilo, isso aí Kardec chamava de imperfeição. Né? Não é inferioridade. Né? Inferioridade é natural do espírito que está avançando. Mas quando se falava de questão moral, para Kardec aquilo era uma imperfeição. E a imperfeição gera sofrimentos morais. Então, o espírito, ele mesmo toma as suas escolhas, né? Faz as suas escolhas, e aquilo acarreta, né, internamente
ou seja, autonomia, né? Um sofrimento moral que vai variar de acordo com o ato que ele está praticando, o conhecimento que ele tem, né? Porque quanto mais ele desenvolveu a razão, mais ele tem liberdade e responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade se equiparam, né? Sim. Então, quanto mais ele desenvolve a sua razão, ele tem responsabilidade e maior vai ser o sofrimento dele. Então, isso traz uma noção perfeita de justiça divina, né? Mas não é justiça divina pela aplicação de um castigo, mas pela proporcionalidade que o Espírito tem em razão daquilo que ele conhece, né? Por isso que Jesus disse: a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. Então, o Espírito ele precisa refletir sobre aquilo, né? Ele sente um incômodo, né? Então, tudo no sentido de demonstrar que existe fatores, elementos internos no espírito. Foi essa a conclusão que Kardec chegou, né? O espiritismo ele é fantástico porque ele é racional, ele é científico, ele é experimental e nos leva ao conhecimento da moral nas leis de Deus. Então, da mesma forma que a gente tem um objeto e deixa esse objeto cair, porque a gente sabe que ali existe uma lei, e essa lei vai atuar, né, regularmente, né? Então, da mesma forma, a moral também tem as suas leis, e essas leis, elas não são dependentes, a sua aplicação de se Deus está com bom humor, né? Se Deus está mais chateado, ou então se você fez alguma coisa para conseguir que Deus lhe dê um perdão para você não passar, né, por aquele sofrimento, né? Para você ter o sofrimento diminuído. Não é isso que acontece, né? Nós temos dentro de nós mesmos um mecanismo para entender o que é o bem e o que é o mal. Então, a gente hoje já tem conversado sobre isso, né, Rolim? Isso. Né? Bastante, nós temos conversado muito, né? Deus é a soberana justiça e bondade. Deus não criou o mal. O mal, na verdade, é uma ilusão. Não existe mal na natureza, a não ser psicologicamente, né? O espírito ele avança num caminho do bem, né? Que é composto, né, por todos os espíritos numa infinita rede que conecta todos, né? E através de conexões de empatia, né? Quer dizer, aprender, intuir e servir, principalmente servir, né? E o espírito vai avançando nesse sentido. E o que é o mal? O mal é quando o espírito se fecha em si mesmo, né, através de falsas ideias, né, desenvolve apego conscientemente e orgulho, né, egoísmo, e ele acha que ele não precisa dos outros, ele acha que, ao invés de servir, ele quer ser servido. Então, o mal ele não é um desvio do caminho, como se fosse um outro caminho. Na verdade, o mal é a inércia do espírito que se paralisa, né? Ele para no caminho do bem. Na verdade, ele continua tendo a oportunidade de aprender, né? A oportunidade é dada a ele, mas quando ele conscientemente, né, faz escolhas que fazem com que ele se paralise, ele é chamado pela sua própria consciência para poder avançar. Então, isso, para, né, ter uma visão mais forte disso aí, Rolim, a gente podia dizer que a importância disso, né, que a gente está falando, né, moral heterônoma, moral autônoma, é que ela divide a história do mundo, né? Por isso que os espíritas e os espiritualistas da época de Kardec dividiam a história em mundo velho e mundo novo. O mundo velho é o mundo, né, dessa moral heterônoma, né? Essa moral é a que permite que as pessoas sejam manipuladas, controladas, exploradas, né, para manter e alimentar os privilégios, né, de pessoas e grupos poderosos nas nossas sociedades.
e que, inclusive, sofrem também, né, por conta desses vícios que desenvolve, né, quando são desenvolvidos conscientemente. Então, isso é a divisão, né, é o divisor de águas do mundo. É uma pedra de toque para a gente entender o que é o bem, né, e o que é a paralisação, a inércia do espírito. Então, isso é de uma importância gigantesca, né? Essa obra, então, ela confirma, né, nessa pesquisa que nós fizemos, que a moral espírita é a da autonomia, né? E que, além de tudo que nós já sabemos, né, juridicamente, sobre adulteração, sobre o golpe, que foi uma análise feita até com parecer, né, uma coisa completa. Além disso tudo, a gente ainda faz essa análise principal, que é o objetivo da doutrina, né? O Espiritismo tem como objetivo principal a questão da moral. Então, a gente não pode deixar de analisar tudo isso, né? Em qualquer análise que nós fizermos, nós precisamos ter sempre a questão da moral, né? Desconfie de qualquer análise que esteja sendo feita, né, sobre essa questão do golpe, da adulteração, se a pessoa não tratar do tema da moral, né? Porque os adversários do Espiritismo inseriram na adulteração, nas adulterações, né, uma moral religiosa, a moral da igreja, né? E nós sabemos que ainda existem até hoje espíritas, que não são poucos, principalmente no Brasil, que têm ideias dogmáticas. Sim. Então, você pode imaginar que essas pessoas, às vezes até inconscientemente, não reconhecem Kardec, né, no verdadeiro Kardec, que é na obra original, porque eles não querem esse Kardec. Eles querem o Kardec adulterado, que é o falso, não é Kardec. Não são os espíritos. Ele quer olhar para o céu e o inferno adulterado e dizer: olha, estou vendo aqui o castigo de Deus. Eu quero que Deus me castigue e castigue as outras pessoas, né? Porque é assim que o mundo vai evoluir. É o que as pessoas devem imaginar. Então, veja os itens implantados nesse capítulo 8º aqui, né? No capítulo 8º, adulterado, né? A gente tem destacado aqui o 9, o 10, o 17 e o 31. Mas esse capítulo ele foi todo desfigurado, né? Inclusive com adulterações extremamente maliciosas, né? Um trabalho que eu diria que uma mente muito percussiente, né? E conhecedor das letras, das ideias e dos dogmas. Então vejam se esse item falso, se isso aqui não está justamente dizendo que, né, Deus pune e castiga, né, os espíritos, as pessoas. Vamos lá. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Ou seja, aí você tem até uma linguagem jurídica, né? Uma linguagem de direito. Aí você tem a norma, né, presente aí, ou seja, um castigo, né, e um fator externo, como se fosse uma espada pesando sobre a cabeça, né, do espírito que erra. Se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou seguintes. Aí a pessoa olha para si, vê que está sofrendo e fica sempre procurando: olha, se eu estou sofrendo agora, com certeza foi algo do passado. Então, Deus está me castigando e eu não vou ficar contra Deus. Eu vou aceitar o meu castigo, o meu sofrimento. Eu não vou trabalhar para melhorar, para poder evitar e desfazer nenhum hábito. Porque eu apenas estou sofrendo porque eu estou sendo castigado, não por algo que eu tenho hoje, mas por algo do passado, que, inclusive, eu nem sei o que foi. Né? E o espírita, ele olha para o capítulo 8º original, né, que virou na adulteração capítulo 7º, mas ele olha para a obra original e diz assim: olha, se eu estou tendo um sofrimento moral, significa que eu tenho hoje vícios, imperfeições morais, né?
E essas imperfeições é que estão, né, fazendo com que eu sofra. Eu não quero sofrer, eu posso estudar o meu comportamento, meus pensamentos, minhas ideias, para identificar o que eu estou pensando de forma equivocada, para que eu possa trabalhar e mudar, descondicionar desses hábitos que eu criei no passado. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa hoje, né, e não vou aceitar ficar sofrendo, né, porque o sofrimento ele é uma mensagem, né, que a lei natural está nos dando, mensagem de que há algo a ser modificado. Então, o Espiritismo ele dá os meios para que a gente procure, né, quais são as ideias equivocadas, quais são os atos equivocados, para que a gente possa descondicionar. Então, aquele que se quita numa existência não terá de pagar uma segunda vez. Veja, pagamento de dívida, né? Está muito claro aí que é a ideia de karma, né? E se você olhar o pensamento de Jesus, você não vai ver isso lá. E você não vai ver também no pensamento dos outros grandes mensageiros do passado, como Lao Tse, como Zoroastro, né, como Buda. O pensamento deles era muito mais puro. Ou seja, era independente das estruturas das religiões institucionalizadas, embora essas depois tenham modificado, né, para poder adaptar seus interesses. Então, item 10. Olha só, esse item 10 também é falso. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes sofridas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhe deram causa. Então, ele considera a expiação como um castigo de Deus, né? Esses castigos que são aplicados em razão de faltas do passado, né? Não em razão de vícios desenvolvidos. Né? Porque você pode cometer um erro e você percebe, você tem uma espécie de um remorso passageiro, um incômodo, quando você percebe aquilo, né? Só que aquilo ali é passageiro. Agora, se você transforma aquilo num hábito, aí aquilo gera a imperfeição, né, moral, e a consequência natural da falta é o sofrimento moral. Então, 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. Quer dizer, a pessoa ela tem que pagar pelos vestígios da falta e não descondicionar o seu vício. É interessante que Kardec ele usa nesse livro uma passagem do livro bíblico de Ezequiel, que diz que Deus não quer a punição do pecador, ele quer apenas que o pecador se arrependa, se reabilite e modifique, né, o seu comportamento. Então, é exatamente, inclusive isso é desenvolvido, né, bastante, está na introdução, Kardec coloca isso, Rodrigo. Veja como isso tocou Kardec nessa reviravolta que ele teve. Ele coloca isso na introdução da obra, assim, lá na folha de rosto da obra O Céu e o Inferno. Deus não quer a punição do pecador, alguma coisa assim. Sim, então, sim. Veja como para ele fica muito claro que não existe castigo de Deus. E eu queria dizer que esse pensamento ele está entranhado assim em toda a cultura, principalmente aqui no Brasil e em outros países, né, de religião católica, é a realidade que nos toca mais diretamente. E
a gente não percebe como, né, o nosso comportamento é determinado, a gente se condicionou a determinar muito de nosso comportamento por fatores externos. Então, cada um, quando para analisar de fato por que eu estou fazendo isso, né, identifica essas ideias equivocadas. A gente buscando resultados, né, buscando apenas fugir de punições, de sofrimentos, né, e buscar recompensas. Isso é muito comum, porque o mundo ocidental foi moldado nessas ideias também. Então, isso nos dá a oportunidade de rever tudo isso e encontrar a moral espírita. Felizmente, nós temos hoje essa pesquisa formidável que Paulo Henrique fez, e ele nos explica o que é o contrário disso, que é o ato do dever. O ato do dever é o ato desapegado de interesse pessoal e de fatores externos. Essa é a verdadeira moral espírita, a moral da liberdade. É fantástico. Então, a gente tem uma amostra disso na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem uma comunicação do Espírito Lázaro sobre o dever. Isso. Mas, se a gente pegar lá o livro de Paulo, Autonomia, você vai ver um desenvolvimento fantástico, porque isso é a moral do novo mundo. Quem quer participar dessa revolução precisa conhecer isso. Né? Não precisa, né, de palavreado bonito, é uma coisa que a gente vai entendendo aos pouquinhos, refletindo, debatendo. Né? Isso é a moral que o mundo já está buscando. Né? E o Espiritismo não pode ficar para trás, porque ele é a alavanca mais poderosa nesse sentido. Então, isso já está entrando na pedagogia, na gestão de pessoas, né? Em vários campos do conhecimento, as pessoas estão abandonando a competição para entrar na cooperação. Né? Então, é assim que a revolução científica vai promovendo a revolução moral, né? Que é a revolução que o Espiritismo vem, né, auxiliar. Por isso que é tão importante, gente. Por isso que a gente, às vezes, fala até com empolgação sobre isso, né? Mas fica aí, né, essa grande contribuição que a doutrina dá para esse processo, né, com o trabalho de Kardec, principalmente no livro Céu e Inferno. Então, o processo evolutivo intelecto-moral do espírito deve ser de conhecimento e de forma voluntária. Perfeito. O ato moral, o ato do dever, é exatamente isso, né? A gente recorre à psicologia espiritualista, né, e identifica que, de fato, nós temos condicionamentos ligados ao nosso corpo. Né? O nosso corpo físico é movido por instintos, emoções, dores, prazeres. Isso é natural, é normal. Só que, na fase humana, nós também, a nossa alma, ela passa a ter a possibilidade de desenvolver as faculdades da alma. Né? E aí demora um tempo, a gente desenvolve primeiro a razão, aí a gente ganha, né, a liberdade, a responsabilidade, quer dizer, o livre-arbítrio e a responsabilidade. E aí nós passamos a ter a possibilidade da prática desses atos, né, do dever. O que é o ato do dever? É o ato livre, né, racional, consciente e voluntário. É aquele ato que você analisa as circunstâncias, né, analisa as possibilidades racionalmente para poder agir, fazer a melhor escolha possível. E que essa escolha seja desinteressada. Porque se ela é interessada, ela está buscando algo interno. Quanto mais a gente estuda e faz análise, né, e conhece as leis da natureza, mais a gente vai compreendendo que ela não é uma lei excludente, no sentido de que deixa pessoas de fora, ou que você tem classes superiores e inferiores, de forma alguma, né? A gente compreende que todos devem fazer parte desse grande processo, né, do caminho do bem. Todos, ninguém fica para trás. Então, quanto mais a gente está consciente disso, mais no ato do dever nós passamos a agir desapegado dos interesses pessoais.
né? Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que foi consultora de uma grande empresa de informática e também foi, né, consultor da concorrente, que era uma empresa tão grande quanto, né? E aí ele percebia que uma das empresas agia por concorrência e queria sempre bater a outra empresa, queria ser melhor do que a outra empresa. Só que a outra empresa sempre estava à frente, porque ela não queria concorrer. Ela sabia que poderia ser superada em alguns momentos, mas o objetivo deles não era esse. Era buscar compreender os interesses das pessoas, as necessidades das pessoas e oferecer produtos que pudessem, né, atender às necessidades, às expectativas. Então, eles estavam agindo com desprendimento com relação à busca de interesse, né, de resultado. Ela não estava querendo superar a outra empresa, ela apenas estava querendo fazer o seu trabalho, né? E isso tornava essa empresa melhor, né? Então, isso é um grande exemplo de como, né, o mundo novo vai começar a agir, né? Quanto mais a gente agir dessa forma, buscar essa compreensão, mais a gente vai, né, ter um conhecimento melhor e vai querer agir dessa maneira, né, compreendendo que as satisfações do mundo corpóreo são muito pequenas em comparação com a felicidade que a gente obtém a partir do desenvolvimento das faculdades da alma, das virtudes, né? Do senso moral, do senso estético, tudo isso. Então, essa é a grande mensagem do Espiritismo e por isso que é um convite que ele nos faz para a gente compreender essa verdadeira moral, né, da autonomia, que é a moral natural, que é a moral de Deus. Muito bom, Lucas. A gente agradece seu momento com a gente aqui, né? Trazendo essas informações que muitos companheiros ainda desconhecem, ou alguns não aceitam diante daquilo mesmo que você falou, tá? E é de inteira importância aqueles que ainda não leram O Céu e o Inferno, né? Que busque ler e estudar com mais afinco. Aqueles que já leram tentam pegar as duas obras e fazer a comparação, e recomendo, né, o livro que o Paulo e o Lucas escreveram, né, Nem Céu nem Inferno, que traz muita informação em cima desse contexto que a obra, né, ficou perdida, né, foi totalmente perdida, né? Nós ficamos aí lendo uma obra que era desconexa, tanto o Céu e o Inferno como a Gênese. Então, é muito bom, e nós agradecemos a ti, o Lucas, por esse carinho, por essa atenção, enquanto nós convidamos você, você aceitou com todo carinho. Beleza, Roli, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao pessoal do Zio da Gama e estou aqui à disposição também, né? Eu acho que agora o Espiritismo ele está preparado para estar alinhado com as ideias do presente, né? A ciência, né? E a moral do novo mundo. Então agora a gente pode assumir essa tarefa, né? Essa missão que toca a todos que vão, né, saindo da sua zona de conforto, né, e conhecendo esses estudos, né, e essa moral espírita para poder levar isso para as outras pessoas. Esse que acho que é a grande tarefa, né, que o Espiritismo nos convida. Realmente. Então, vou convidar a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos esse momento. Senhor, humildemente agradeço por esses momentos que aqui passamos, acordados contigo, relembrando a tua mensagem sobre a ótica do Consolador prometido. Que essas energias que aqui fizeram possam chegar a todos os corações tristes, chorosos, perturbados. Obrigado a Zilda Gama, mentor espiritual de nossa casa, aos espíritos amigos e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que muito nos ama. Muito obrigado a todos, hoje e sempre.
Lucas, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.